Bom dia, queridos. Hoje é dia 21, quarta-feira, né? Botei aqui a correção da aula 41. Na verdade, eram os exercícios de revisão, né, para o teste 1. Ficaram faltando o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Para finalizar essa aula. Na questão 3, ele dava a fórmula da queda livre, tá? A altura que você cai, tá, na Terra, em queda livre, é dado por 5 vezes o tempo ao quadrado. Aí ele pergunta qual é a distância que você vai cair, né? Qual é a altura, em um tempo de 5 segundos. Então troquei o t aqui por 5. Ficou 5 ao quadrado, 25 vezes 5, 125 metros. Na letra B, ele perguntava quanto tempo ele leva para cair 80 metros. Então eu fiz o 5t ao quadrado igual a 80, trouxe o 5 dividindo, o t ao quadrado é 16, consequentemente o t é 4, né? Raiz quadrada é 16, são 4 segundos, ok? Na questão 4, todas essas questões estão relacionadas à física, não sei se vocês repararam, né? Na questão 4, se você olhar lá no gráfico, a gente tem uma reta que passa pelo eixo Y no 20, que é exatamente o ponto que ele sai, né, inicial. Essa aqui é uma função que a gente chama função do espaço do movimento uniforme, é uma função afim, é um caso de função afim. Ele está saindo do marco 20, não é? E a gente percebe também que ele vai de 20 a 60 no gráfico, ele percorre 40 km em 4 horas, ou seja, ele mantém uma velocidade de 10 km a cada hora. Então, para eu saber em que posição ele vai estar na estrada, é da onde ele partiu, mais a velocidade dele vezes o tempo, né? Tá certo? Consequentemente, agora que eu tenho a função, se o meu tempo aqui, né, for de 6 horas, ele vai fazer 60 mais os 20 que ele já tinha saído, né? Inicialmente ele já estava no marco 20, então ele fez 80 km na estrada. E para eu saber quanto tempo ele leva para chegar na posição 180, eu igualo, né? 20 mais 10t igual a 180, 10t seria 160, né? T seriam 16 horas. A quinta questão, que também envolve aí velocidade, né? É a velocidade igual a distância sobre tempo. Na verdade, as duas situações aqui são movimento uniforme, a velocidade é constante, tá? Ela é dada, a velocidade é dada pela distância que você percorre no tempo, né? Que você gasta. Sendo que essa distância, ele diz que é sempre de 360 km. Ou seja, a velocidade é 360 sobre t. Mas ele fala para a gente usar a velocidade como y e o tempo como x. Então a função seria y igual a 360 sobre x, que é uma função inversamente proporcional, né? Sempre que eu multiplico x por y, dá 360. Então aqui o produto de x com y, em todas essas situações, né, tem que dar 360, x vezes y é 360, e isso verifica que as funções são inversamente proporcionais, não é isso? Ok? Quer dizer, além do produto, né, dar sempre a constante aqui, né, a gente também verifica que com mais velocidade é menos tempo, né? Então, aí, o fato de uma grandeza aumentar e a outra diminuir não garante a proporcionalidade, né? O que garante, além disso, além de uma grandeza aumentar e a outra diminuir, é que o produto delas dá uma constante, na questão 5, né? E aí a gente tem a questão 6, deixa eu apagar aqui. A questão 6, ela envolve a questão 6 só um instantinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É uma questão de sequência, né? Que ele fala o seguinte: a figura 1 tem 0, 0, né? A figura tem uma bolinha lá, né? A figura 2, ela tem 3 zeros, né?
a figura 3, ela tem 5 zeros e assim vai, né? Então eu quero saber, na figura N, né? Que é uma figura qualquer lá do futuro, quantas bolinhas vão ter aqui, né? Tá certo? Então, eu verifico ó, que na figura 1 eu tenho uma bolinha, na figura 2 eu tenho 3 bolinhas, né? Na figura 3 eu tenho 5 bolinhas. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o meu acréscimo aqui é sempre de 2 bolinhas. É uma sequência, tá? Essa sequência é chamada de progressão aritmética, chamada de, abreviado como PA, e ela é uma função afim, né? Na verdade, ela segue uma fórmula, tá? Vocês vão ver lá no futuro que seria isso aqui, ó. A quantidade de bolinhas lá na frente, na figura N, né? Tá? Que ele chama aqui de Q, né? É a quantidade que eu tenho na figura 1, que é uma bolinha, mais essa posição que eu quero, menos 1, né? E o R é a razão, é aquilo que você está sempre somando. Você está sempre somando aqui, ó, de 2 em 2, né? Tá? Então, eu teria aqui 1 mais aquilo que eu preciso distribuir. Seria 2n menos 2. O meu Q aqui seria 2n menos 1. Essa seria a fórmula. Né? Eu também posso pensar o seguinte, ó. Se eu dobro aqui, ó, e diminuo 1, eu obtenho, né? Eu não precisava usar a fórmula de PA, tá? Eu botei aqui só como um spoilerzinho para vocês, tá? Mas eu também podia ter pensado o seguinte, ó. Obviamente que a gente ainda não está trabalhando com uma fórmula, né, específica para um tipo de sequência. A gente está pensando aqui em montar uma fórmula que acaba sendo uma função afim. Mas eu verifico que na figura 1, né, eu tenho uma bolinha, ou seja, é o dobro de 1 menos 1. Na figura 2 eu tenho 3 bolinhas. Vocês concordam que é o dobro de 2 menos 1? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Na figura 3 eu tenho 5 bolinhas. Olha lá, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Né? Então a quantidade é o dobro, né? Menos 1. Tudo bem? Depois ele pergunta quantas você vai ter na centésima figura. Ué, você vai ter o dobro menos 1, né? Seria o Q de 100 aqui, né? Na letra B. Aqui seria a minha letra A. Isso seriam 200 menos 1. 199 bolinhas. Ok? Então, beijos.